Cena 1. Ser nordestino. A capital da esperança tornou-se realidade. De um sonho de Dom Bosco, a grandiosa cidade por JK construída. Dia a dia nos invade. Candangos e engenheiros, pedreiros e arquitetos, obreiros de uma nação. Futuro e destino incertos. Sertanejos resistentes, desbravadores, honestos. Há de tudo por aqui. Espaço-multiplicidade, arquitetura inovadora, sonhos e engenhosidade. A capital do país orgulha a brasilidade. O cordel que acabamos de ouvir é obra de Gustavo Dourado, nascido na cidade baiana de Ibititá. Gustavo tem 63 anos e mora em Brasília há mais de 40. Foi fundador e diretor do Centro Acadêmico de Letras da Universidade de Brasília, além de ser autor de 11 livros, alguns premiados e com poemas traduzidos em 5 idiomas. Ser nordestino e sertanejo é ser resistente às intempéries da natureza e às ameaças de um sistema opressor, elitista e discriminatório. É sobreviver às adversidades do clima, do relevo e da economia. É amar a cultura popular, a música, a literatura de cordel, a xilogravura, o cinema, os ritmos populares, os causos, os contos, as histórias. Ser nordestino sertanejo é fazer parte da essência do Brasil profundo. O cordel lido foi um presente do poeta para Brasília e todo o povo diversificado vindo de todos os cantos do Brasil, presente na capital do país. Em especial para os nordestinos e sertanejos que para cá vieram e construíram suas vidas. Por aqui, no Centro-Oeste, no Planalto Central, em Brasília, Distrito Federal, a cultura é mais voltada para influências externas, como o rock, o rap e outros ritmos estrangeiros. A influência da cultura interiorana sobrevive aqui na periferia, com os ritmos nordestinos, o cordel, o forró, o samba, entre outros ritmos e manifestações populares. Além disso, Gustavo também foi convidado pela Presidência da República do Brasil para escrever um cordel em homenagem a Ariano Suassuna em 2007, pela comemoração de 80 anos do escritor e poeta. Brasília não vive do Nordeste, mas o Nordeste vive em Brasília, tanto pelas pessoas quanto pelas culturas aqui enraizadas. Tantas crianças que vieram junto de seus pais por conta da mudança de emprego, tantos jovens adultos que desejavam uma vida melhor para si e para suas famílias. O sentimento de esperança e a busca por melhores oportunidades no Distrito Federal vive forte dentro do coração de cada nordestino que para cá vem e permanece. Me chamo Luiz Carlos, eu nasci em Governador Acha, Maranhão. Vim para cá em Brasília por volta de 2001, mais ou menos. Cheguei aqui com 5 anos. Que é ser nordestino é ser muito apegado a raízes, sabe? Eu acho que ser nordestino é ser apegado à família, é ser apegado à sua terra mesmo, à cultura nordestina. É você ser muito dado, muito aberto, sabe? Aquele pessoal que agrega mesmo. Então acho que nordestino pra mim é isso. Por mais que eu esteja fora do Nordeste há 22 anos, morando em Brasília, não tem como perder, esse fator agregador de chegar perto de todo mundo e conversar e puxar conversa numa fila. Então é muito cultural. Então acho que nordestino, essa é a marca assim, registrada do Nordeste. Quando eu lembro da minha cidade, eu lembro muito do Coco-Babassu, eu lembro muito das palmeiras, eu lembro de ser uma cidade muito pequena. O lema da cidade é cidade de gente paciente. O fundador da cidade era Manuel Paciência. Então eu lembro muito disso, do Coco-Babassu, palmeiras. Os meus avós são agricultores até hoje, trabalham com gado, com plantação. Então minha infância até os 5 anos era isso. Então eu lembro muito disso.
Da infância para a vida adulta, as memórias e influências que fazem o migrante não esquecer de onde vem determinam a vida de Luiz até hoje. Foram anos de vivência para achar, entender e se identificar como nordestino, e se sentir bem com a situação de vida que está atualmente, mesmo estando centenas de quilômetros de distância. Bom, meu nome é Rafael da Silva Cavalcante. Eu sou natural do Recife, Pernambuco. Nasci em 1986, né? Eu me formei em biblioteconomia, fiz graduação em biblioteconomia na Universidade de Brasília. E desde 2011 eu sou servidor da Câmara dos Deputados no cargo de bibliotecário. Eu acho que ser nordestino é você ter uma identidade, você ter um lugar bem delineado na história do Brasil e também na contemporaneidade brasileira, né? Acho que são muitas marcas, né? Da construção da identidade nordestina, que eu acho que é plural. Eu acho que a gente está falando, por exemplo, de Pernambuco. Eu acho que Pernambuco tem uma identidade, aí você vai para a Bahia já é uma outra, e assim em cada daquelas regiões. Mas existe sim um elo, né, que corresponde a todos aqueles 9 estados. Com relação à cultura regional do Nordeste, que inclui a cultura sertaneja, a representação da imagem nordestina vem da terra vermelha rachada pelo sol quente, terra dos cangaceiros, vaqueiros, das caatingas, do Mandacaru. Se pensa nos migrantes do Nordeste, torturados e desnutridos, que fogem da seca no pau de arara, meio de transporte regular que existe até os dias de hoje, na esperança de uma vida melhor. Quando se trata da identidade cultural de um país, como o Brasil, as pessoas aprendem sobre a imensidão e a grandeza do país, sobre os diferentes climas e vegetações e, principalmente, culturas formadas por diferentes raças de todo o mundo. Para Rafael e sua família, um dos maiores elos com a cultura de lá é a música, que reverbera por toda a história de sua terra. Eu venho de uma família muito musical, né? O meu pai, ele tocava numa agremiação dessas de bairro, eram os batuqueiros, e a minha mãe, a minha família materna, ela vem de uma coisa de ouvir muita música, Luiz Gonzaga e Reginaldo Rossi, né? Essa coisa do brega, muita coisa da década de 70, Adilson Ramos, Nubia Lafayette, e depois tem a questão do forró também, para a gente trazer para contemporaneidade. Os meus primos ouviam muito Mangue Beat. Então eu acho que a música, o frevo, eu acho que a música ela é um portal de volta a esse sentimento nordestino. Eu diria que é o meu maior elo. E os costumes e tradições do Nordeste? A cantoria, dança, festas. O nordestino está sempre em movimento com a cultura. Os nordestinos são quem são por causa de sua capacidade de se reerguer, suas lutas diárias e sua rica cultura, costumes e tradições. A força de vontade e de perseverança é mais uma motivação para o povo sertanejo, que sempre se agarra nas oportunidades da vida. Sempre quando eu penso em Nordeste, eu sempre penso em força e em superação. Porque aí a gente pode pensar tanto na questão das adversidades climáticas e do próprio relevo, como também como isso se reflete na segregação social brasileira, né? Então eu acho que Nordeste é sempre muita superação, né? E são todos os estereótipos que até hoje marcam, né, a identidade nordestina. Eu acho que quando a gente nasce, eu sou recifense, e aí o Recife e toda aquela região tem uma cultura muito estabelecida. Então é difícil, por mais que você esteja longe daquela terra, e por mais que faça muitos anos que você esteja longe daquela terra, é difícil você se esquecer disso. Cena 2. Sentimento e memórias vivos do nordestino. No fundo, os sentimentos vivos que são despertados com as memórias vivenciadas pelo nordestino morando em Brasília deixam uma marca,
uma sensação boa e de grande importância para o crescimento do sertanejo. Relembrar é viver. E viver é lembrar de tudo que é bom que já passou nesse mundo. Independente do lugar, o nordestino traz o acolhimento com ele e para os outros. Mesmo para alguém que não tenha muita experiência de viver como nordestino no seu lugar de origem, ou que tenham saído de lá muitos anos atrás, esses sentimentos de pertencimento e alegria persistem em seu viver. Meu nome é Maria Fernanda Torres Rocha. Eu sou de Teresina, Piauí, e hoje em dia eu faço engenharia mecatrônica na UNB. Como eu saí de lá muito pequena, né? Acho que eu saí com 6 anos, por aí, ou foi 5. Não acho que foi tão complicado pra mim, sabe? Meu pai foi transferido porque ele é militar. Aí acabou que eu eu morei em 3 cidades diferentes antes de morar em Brasília. Eu morei em Brasília, no Goiás, no Rio Grande do Norte. Também no Nordeste, né? Então era até mais... que foi a primeira cidade que eu fui depois de sair de Teresina. Foi Caicó do Rio Grande do Norte. Então era mais perto, eu podia voltar pra lá mais facilmente. Quando eu encontro pessoas pra conversar sobre isso, que tocam nesse assunto, geralmente eu fico bem feliz, porque a gente pode trocar a experiência, tipo, falar, nossa, sabe aquela coisa que tem lá, não tem aqui? Aí começa a conversar sobre esse tipo de coisa. Aí dá uma nostalgia, assim, ficar lembrando de como era a vida lá, como é quando eu vou lá nas férias, tanto que eu não tenho sotaque de lá, mas quando eu vou lá eu pego o sotaque, tipo, passando só um mês, então, e é tão legal conversar sobre isso, eu gosto muito. Eu vivia numa vila, né, que tinha várias casas, todo mundo saía de casa, ia pra essa quadra, aí ficava conversando a noite toda. O latido amistoso de um jupi, vira-lata raçudo sem terraça, uma banda de pífano na praça, o penoso cantar da juriti, um boiato saindo do jequi, um vaqueiro a pegá-lo com a mão, o estrondo redondo do trovão, avisando que breve vai chover. São sons que ninguém pode esquecer, se já foi residente do sertão. O cordel mostra nas mais puras palavras a sensação do sertanejo ao se lembrar das coisas presentes no Nordeste, valorizando as vivências do nordestino, tendo sido escrito por Donzílio Luiz, cordelista e cantador, nascido em Pernambuco. Coisas essas que ninguém pode esquecer se já viveu por lá. Desde as frutas frescas tiradas das árvores da terra, o som dos animais da mata e das ruas, além dos barulhos vindos da cidade grande e do interior também. Cena 3. Percepções. O Nordeste é um mundo com diferentes lugares e estados, mas todos os nordestinos possuem a mesma visão do tempo de vivência que se passa no sertão. A região modifica os nossos sentidos, nos traz de volta uma sensação de liberdade antes esquecida, e melhora o que já é bom, as situações corriqueiras do dia a dia, tornando esses momentos melhores. Para o recifense Rafael, entender seu luto pela saída de Pernambuco que, por mais doloroso que tenha sido, foi necessário para ser a pessoa que é hoje. Eu sinto falta de explorar esse mundo, esse quintal, a rua em frente da casa. Se ambientar aqui em Brasília demorou anos. Eu digo que eu vivi um luto muito grande, um luto estendido, né? Um luto estendido aí, que eu acho que só vai se dissipar por completo quando eu ingresso na UNB. Já na situação de Luiz, um sentimento de falta e luto parecido também o acompanhou durante anos, assim como as experiências únicas de cada momento que passou na região do Nordeste. O tempo que ele passa lá também tem suas diferenças do tempo que passa normalmente em Brasília, com energias diferentes e uma sensação de independência. Eu lembro de liberdade, sabe? Eu era solto na minha cidade e tanto quando eu volto pra lá, recarrega as energias, sabe? Que você senta naquela rede, naquela varanda, você olha e não tem, sabe, violência, por exemplo. Minha cidade é muito pequena. Então eu sento na calçada dos meus avós, você olha para um lado, eu falei, Coco Açu, é Palmeiras, sabe? O pessoal passa livre na rua
Então essa liberdade é muito gostosa. Eu lembro dessa sensação de que você pode sair de casa a pé, rodar a cidade toda, conversar, bater perna, voltar e seguro, sabe? Todo mundo ali está, sabe, cuidando de você. Eu acho isso muito legal. E é uma sensação que eu tenho quando eu volto para casa. Quando eu volto para lá, realmente recarrega as energias. E, assim, é um cantinho à parte no mundo. O tempo lá passa diferente. Dias, horas, minutos e segundos. Cada pessoa absorve o tempo de vida de jeitos diferentes. Mas algo em comum para todos é a facilidade que existe para se aproveitar no Nordeste. Como diz Fernanda, a tranquilidade toma conta e velhos hábitos vêm à tona quando ela volta para sua terra. Parece que quando eu vou pra lá, o tempo desacelera, sabe? Parece que tudo fica mais calmo e eu queria trazer muito isso pro meu dia a dia. Eu consigo só passar o dia olhando pras árvores, poder, dar uma volta de cavalo. Isso é só ser, tranquilo, sabe? Aproveitar coisas mais simples. Deus escreve correto em linhas tortas. Deu-nos paz, o perdão e a clemência. Deu aos homens o dom da inteligência. Mas aqui, quando o corpo à terra desce, não há força terrena que desfaça. Passa tudo na vida, tudo passa. Mas nem tudo que passa a gente esquece. Como diz o cordelista Dom Zílio em sua obra, no momento em que o nosso corpo toca a terra, aqui deseja ficar. Mesmo com memórias vivas, a vida continua aqui em Brasília. Pessoas vieram, chegaram, ficaram, aqui se estabeleceram, mas nada esqueceram. Mas como foi a jornada de cada um? Como se estabeleceram aqui? Como as novas raízes se ajuntaram nessas terras secas do Cerrado? Terras que agora se dão por Brasília e seu povo tão diverso, por nordestinos e tantos outros migrantes. Vejo vocês no próximo episódio da nossa busca pela emoção nordestina do DF.